São Paulo. A crucificação de Jesus. Um dos eventos mais importantes da história e um dos maiores mistérios da ciência. Após 2000 anos, a causa exata da morte de Jesus é desconhecida. Nós conhecemos a história, mas não sabemos muito sobre a morte dele. Como Jesus morreu? Foi por asfixia? Resultado da tortura? Agora, um homem parte em busca de uma resposta. O que, por quê e como? Isso me intriga. Passo a passo, o patologista forense Michael Hunter recria o último dia de Jesus usando tecnologia de ponta. Tudo bem aí? Sim, tranquilo. Uma bateria de exames forenses. Imagine tentar respirar. E novas descobertas arqueológicas. Nós precisamos de uma evidência. Para finalmente desvendar o enigma da crucificação. Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Sua morte leva ao surgimento do cristianismo, uma religião que transforma a vida de bilhões de pessoas. O que aconteceu aqui mudou o mundo para sempre. Mas sabemos pouco sobre como Jesus realmente morreu. Como a crucificação causou sua morte. Agora, um cientista forense investiga, usando a tecnologia mais moderna para ajudar a resolver este mistério de 2000 anos. Eu sou um patologista forense. O que eu faço é determinar por que as pessoas morrem. Nós somos basicamente as últimas pessoas que podem fazer isso. Responder as perguntas que não seriam respondidas de outra forma. O Dr. Michael Hunter, um renomado patologista americano, já realizou mais de 3.000 exames pós-morte. Como cristão e cientista, a morte de Jesus o intriga. Para ele, é o maior caso não resolvido da história. O que aconteceu com Jesus? Isso é importante para mim. Eu quero investigar, eu quero tentar determinar pelo que ele passou e o mecanismo de sua morte. Sua investigação começa aqui em Jerusalém, na Igreja do Santo Sepulcro, onde os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado, enterrado e depois ressuscitou. É uma experiência extremamente tocante para mim. Eu estou vendo aqui pessoas do mundo inteiro, peregrinos de toda parte, visitando o local onde Jesus foi crucificado. E aqui, dentro da igreja, a Pedra do Calvário é o lugar exato onde os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado. A investigação de qualquer morte começa pelo local, para termos uma compreensão histórica do que aconteceu com a pessoa. Nós temos um desafio aqui. Como não existe um corpo, será difícil determinar o que aconteceu com ele na cruz. Resolver um caso de 2000 anos não é fácil. E com pouca evidência física, o Dr. Hunter precisa começar pelos relatos bíblicos da morte de Jesus e segui-los passo a passo em busca de pistas. Através dos evangelhos, emerge um retrato do último dia de Jesus. Primeiro, ele é preso e julgado. Depois, ele é brutalmente açoitado, forçado a carregar uma cruz e, finalmente, é crucificado. O Evangelho de Marcos contém uma pista valiosa. Jesus leva 6 horas para morrer na cruz. Mas nenhum dos evangelhos fornece qualquer outro detalhe. Sem dúvida, os evangelhos são um relato incrível da vida e da morte de Jesus Cristo, mas não entram em muitos detalhes sobre os momentos finais da vida dele, o momento exato da crucificação em si. Para descobrir como Jesus morreu, Michael Hunter deve primeiro entender melhor o que a crucificação é e como ela funciona. Acredita-se que a crucificação foi inventada pelos antigos persas, mas os romanos a aperfeiçoaram. Cruel, agonizante.
Nas mãos dos romanos é a humilhação definitiva. As vítimas são expostas nos lugares mais públicos para que todos as vejam. Ela é usada em criminosos e revolucionários. Ao longo de 500 anos, os romanos crucificaram dezenas de milhares de pessoas. Mas como as vítimas morriam? O Dr. Hunter inicia sua investigação médica por uma teoria bastante popular: a asfixia. Eu diria que a asfixia é o mecanismo da morte mais provável. Ser posicionado em uma cruz pode, sim, prejudicar a capacidade respiratória. Isso é uma coisa que nós temos que examinar e provavelmente examinar primeiro. Michael Hunter viaja de Jerusalém para Batesville, no Mississippi. O Dr. David Ball é médico e ex-diretor de pronto-socorro. Ele investiga a morte de Jesus há mais de 30 anos. Hoje ele convocou 3 voluntários para descobrir os efeitos da crucificação sobre o corpo humano. Este é o método clássico, Sei. no qual... Esse é o método que a gente vê em todas as pinturas, não é? Ao longo da história. É exatamente esse. Os voluntários são suspensos em uma cruz de 2,40 metros por 1,80 na posição em que Jesus teria sido crucificado. Monitorando a frequência cardíaca, a concentração de oxigênio no sangue, a quantidade de ar inalada e a frequência respiratória, o Dr. Ball monitora exatamente como cada voluntário está absorvendo e processando o oxigênio. Lee, como está? Tem alguma coisa doendo? Tem sim, as pernas. E especialmente os ombros, parece que eles saíram do lugar. Tá. Enquanto der, aguenta firme. Você consegue mais? Sem problema. Tá bom. Eu quero que você aguente o quanto der. Tá. Não exagere. O equipamento de emergência está à mão caso algo dê errado. Tudo bem aí? Sim, tudo bem. Mas eu tô no limite. Tá bom. Onde dói? Nos braços e nas pernas. Os braços estão pesados. Certo. Ele está sofrendo bastante. Há quanto tempo ele está aí? Ele está aí há pouco mais de 5 minutos. Em minutos, o equipamento de monitoração revela que o sangue dos voluntários transporta cada vez menos oxigênio pelo corpo. Para compensar, o coração tem que bater mais rápido. O pulso dele está acelerando. E a saturação está caindo? Caiu. Estava em 98% e caiu para 91% depois de alguns minutos. A respiração subiu. A respiração acelerou bastante. 24, 25. Há quanto tempo ele está aí? 5 minutos. Com o passar do tempo, os voluntários têm dificuldade para achar uma posição suportável na cruz. O pulso e a frequência respiratória mudam dramaticamente. O pulso está em 150, 160. Estas alterações podem ser os sinais de asfixia através da crucificação que Michael Hunter está procurando. Na respiração normal, o movimento constante dos músculos peitorais e do diafragma suga o oxigênio para os pulmões e expele dióxido de carbono. Mas a posição estendida na cruz pode causar o cansaço dos músculos peitorais com o tempo, dificultando a inalação de ar. Uma hora, os pulmões começam a falhar. A respiração fica mais rasa. Menos oxigênio é inalado e menos dióxido de carbono é exalado. Como resultado, a quantidade de oxigênio no sangue cai. E o dióxido de carbono aumenta. Depois o coração acelera para tentar circular mais oxigênio pelo corpo. Mas não adianta nada. O sangue fica pobre em oxigênio e perigosamente saturado de dióxido de carbono. Finalmente, a falta de oxigênio afeta o cérebro. A morte é inevitável. Pronto. Tudo certo? Foi isso que os voluntários começaram a sentir? Nesse caso, o Dr. Hunter estaria bem mais perto de provar sua teoria de que Jesus morreu asfixiado. Qual foi a sensação para você? Foi que
A respiração, ela não estava tão ruim. Foram as coxas. Sei. Cãibras, dor extrema. Mas você sentiu que estava perdendo ar ou foi mais... Não, a respiração. Foram mais os braços. Ele está suando, ele fez esforço, está cansado, está exausto, mas não está sem ar. Não há alargamento das narinas, ele não está respirando com dificuldade nem pela boca, ele está bem. Os voluntários chegam ao seu limite. O tempo médio é 8 minutos. A respiração não parece ter sido afetada após um período tão curto. Ainda assim, fazendo os cálculos, é possível determinar se e quando a morte resultaria da privação de oxigênio. Pelos estudos que fizemos e medindo o nível de oxigênio no sangue, podemos extrapolar e dizer que em algum momento mais para frente haveria alguma Então dificuldade. pode ser um componente, mas... Exato. Um componente que só faz diferença mais tarde no processo de crucificação. Bem depois no processo. Então, se esse é realmente o caso, nós temos que pensar em outros mecanismos. A asfixia está praticamente descartada. Totalmente descartada. Em Jerusalém, o patologista forense Michael Hunter está investigando como Jesus morreu. Experimentos sugerem que a asfixia por crucificação levaria de 18 a 24 horas. Mas os evangelhos afirmam que Jesus morreu em apenas 6 horas. O Dr. Hunter tem que considerar a possibilidade de que a morte de Jesus teve outra causa. E ele também precisa saber o quanto pode confiar nos evangelhos como evidência forense. Por isso, ele está no Templo do Livro em Jerusalém, lar dos pergaminhos do Mar Morto. Os textos bíblicos mais antigos já descobertos são da Bíblia hebraica, o Velho Testamento. Mas são vitais para o entendimento dos evangelhos no Novo Testamento. No laboratório de preservação dos pergaminhos, ele encontra uma especialista no Novo Testamento, Paula Fredriksen. Existe alguma discussão nos evangelhos sobre quanto tempo Jesus permaneceu na cruz? Será que eu posso confiar nesses dados? É o que os evangelhos dizem? Estes evangelhos não são depoimentos de testemunhas oculares. Então não dá para saber. Não são transcrições e não são jornalismo. Os evangelhos têm os nomes de 4 dos primeiros seguidores de Jesus. Os apóstolos Mateus e João, presentes na última ceia, e os evangelistas Marcos e Lucas. Mas hoje a evidência sugere que eles não são os verdadeiros autores dos textos. O evangelho mais antigo seria o de Marcos. Por causa de evidências históricas no texto, acredita-se que ele tenha sido escrito por volta de 70 depois de Cristo. Jesus deve ter morrido com pouco mais de 30 anos, então existe um intervalo de quase 40 anos entre a morte de Jesus e o registro mais antigo que temos sobre a história da morte de Jesus. Eu estou surpreso, porque eu achava que os evangelhos representassem relatos testemunhais da crucificação. É muito difícil encarar os evangelhos como a verdade absoluta. Não são relatos de testemunhas oculares. Por exemplo, o Evangelho de João diz que os romanos quebravam as pernas dos crucificados. Mas com Jesus, eles cravam uma lança em seu torso. A professora Fredriksen acredita que esta passagem do Evangelho foi tirada do Velho Testamento. Estes fragmentos são trechos de um pergaminho do profeta Zacarias. Está vendo essa letra grande, o Men? Aqui a letra M em hebraico. Podemos ver a letra T em hebraico. Temos um Bet, Davi. Nossa. E isso combina com o que aparece como uma frase completa na Bíblia hebraica. Zacarias foi um profeta judeu que viveu 600 anos antes de Jesus. Ele profetiza a chegada do Messias. E em uma passagem que descreve o sofrimento do Messias, Zacarias afirma que ele é transpassado. Traduzindo, ele diz que olharão para aquele a quem transpassaram. Transpassaram. Isso é muito parecido com o que nós lemos em João, quando Jesus é transpassado na cruz durante a crucificação.
É exatamente isso, mas a profecia é centenas de anos mais antiga do que a morte de Jesus. De acordo com essa visão, a história do Evangelho de que Jesus foi ferido com uma lança teria sido escrita principalmente para que Jesus cumprisse uma profecia sobre a vinda do Messias judeu. Ela não seria uma descrição precisa do que aconteceu com Jesus na cruz. A minha investigação, neste momento, está começando a encontrar alguns obstáculos. Sabe, inicialmente eu pensei em encarar o Evangelho como a verdade factual absoluta. Mas agora vai ser bem mais complicado, porque surgem novas alternativas que eu tenho que investigar. Hunter não pode presumir que os evangelhos sejam relatos factuais, mas contêm muitos detalhes históricos. Ele pode usá-los, mas sabe que precisa de mais evidências para corroborar estas versões ao recriar passo a passo o último dia de Jesus. A investigação o traz até aqui, o Jardim de Getsemane, onde, de acordo com os evangelhos, Jesus esteve na noite anterior à sua morte. No Evangelho de Lucas, o Dr. Hunter encontra uma possível pista. Ele afirma que Jesus transpira em profusão e que seu suor é como sangue caindo no solo. Poderia esta passagem do Evangelho estar descrevendo um problema médico real? É uma possibilidade para o Dr. Hunter. Sob a pele, nós temos até 3 milhões de pequenas glândulas produzindo suor. O suor é feito de água, sais e aminoácidos. Cada glândula sudorípara é cercada por vasos sanguíneos microscópicos. Quando sofremos estresse emocional, o fluxo sanguíneo nesses vasos aumenta. Em casos extremos, acredita-se que estes vasos podem se romper. Então, o sangue vaza para as glândulas sudoríparas e sobe até a superfície da pele. O resultado é que a pele parece estar transpirando sangue. É uma condição chamada hematidrose. A hematidrose acontece, mas é extremamente rara. Pode parecer muito preocupante, mas os casos não são associados à morte. Mas pode contribuir, porque ocorre a perda de suor e alguma perda de sangue, o que pode causar desidratação. Desidratação por perda de sangue e fluidos. Michael Hunter pode ter a primeira pista verdadeira em sua investigação sobre a morte de Jesus. Ser muito melhor. Michael Hunter está recriando o último dia de Jesus. Ele está em busca de evidências forenses que sustentem os relatos bíblicos e procurando pistas sobre o que pode ter causado a morte de Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus é preso no Jardim de Getsemane. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, o identifica às autoridades com um beijo. Jesus é levado à presença do prefeito romano Pôncio Pilatos. Ele é acusado de sedição por supostamente alegar ser o rei dos judeus. O professor de história Jonathan Price é um especialista em lei, ordem e punição romanas. Ele está ajudando Michael Hunter a avaliar a precisão histórica dos evangelhos. Esta igreja marca o lugar onde, segundo a tradição, Jesus foi julgado diante do prefeito romano, Pilatos. O Evangelho diz que Jesus foi condenado à morte por crucificação, mas antes ele deve ser flagelado ou brutalmente chicoteado. De acordo com o que nós sabemos, é provável que Jesus tenha sido chicoteado. Sim, a flagelação era parte integral da pena de crucificação. Uma humilhação pública, uma demonstração clara da posição de autoridade romana sobre um criminoso comum. Os romanos têm um esquadrão apenas para a crucificação.
No açoitamento, eles usam uma arma chamada flagrum, um chicote de 9 tiras. Eles são especialistas em infligir o máximo de dor. Como esta punição violenta afeta o corpo? Hunter quer saber se a morte de Jesus pode ter sido causada antes de ele ser crucificado. Ele recorre à doutora Heather Wash Heaney, uma antropóloga forense da Universidade de Gulf Coast, na Flórida. Ela é uma especialista no uso de animais mortos para estabelecer a causa da morte em humanos. Alguns animais possuem ossos, músculos, órgãos, tecido mole e pele similares aos humanos. Então, podem ser usados como substitutos em experimentos forenses. Eu já tive casos de relevância forense, nos quais objetos cortantes foram usados em seres humanos para brutalizá-los, para desmembrá-los, para cortar a cabeça, os membros, o que for. E eu reproduzi esse tipo de trauma. Então, este trabalho com exemplares é muito importante. Michael Hunter já consultou a doutora Wash em outros casos forenses. Mas o sucesso deste experimento exige uma pesquisa histórica minuciosa sobre as armas usadas na flagelação. Como foi que você fez isso? Ele é baseado em obras acadêmicas dos romanos. O que temos aqui é um cabo bem grande. Esse cabo ajuda a aumentar a alavanca. O que você também pode notar nas tiras de couro é que elas foram trançadas. E no meio das tranças nós temos essas bolas de chumbo e pedaços de ossos de vaca. Veja como eles são afiados. Eles têm bordas muito Só de finas. olhar para isso, eu já tenho a impressão de que os romanos projetaram um instrumento para causar muita dor. E é lógico, isso aí vai resultar em danos, pelo menos para a pele. Isso. Mas eu estou interessado em ver o que ele faz com o esqueleto e com os tecidos mais profundos. Não existem registros de quantas chicotadas os romanos aplicavam. Mas outras fontes antigas registram 40. Mais 3, Austin. Que danos 40 golpes causariam? Certo. Imediatamente, uma das coisas que eu noto é que não há sangue na superfície. Mas se fosse uma pessoa viva, estes ferimentos causariam um sangramento enorme. A outra coisa que vemos logo de cara são todas essas perfurações. Exato. Olha, vai ser bem interessante ver como é que a caixa torácica ficou desse lado. Então, o próximo passo é a autópsia. Isso. A pele tem lacerações profundas, mas a prioridade da equipe é analisar os danos internos. Michael Hunter já realizou milhares de autópsias humanas em busca da causa da morte. Agora, a autópsia de um animal pode lhe dar a pista que tanto procura. O patologista forense Michael Hunter faz autópsia de um animal para investigar os efeitos da flagelação com um chicote romano. Ele procura lesões internas para determinar se uma pessoa teria sofrido da mesma forma. Nós vamos fazer o que fazemos em qualquer autópsia. Nós começamos removendo o tecido sobre o peito. A caixa torácica está intacta. Mas estamos vendo alguma coisa aqui. O que é? Aqui. O que é isso? Uau! Nossa, que estranho. Nossa! Temos uma pequena fratura bem aqui na costela. Mais para cima. Tem pedaços totalmente soltos, não é? É. Certo. Foi totalmente macerado. Ou seja, o impacto é tão severo que nós temos costelas fraturadas. Anterolateral, lateral e, principalmente, posterior. Dá uma Impressionante. olhada, temos fraturas completas. O flagrum romano, com seus fragmentos de osso e bolas de chumbo, fraturou 23 das 24 costelas, principalmente do lado direito. E o mais importante, Hunter vê que as costelas fraturadas laceraram vasos sanguíneos. Isso resultaria em hemorragia na cavidade torácica. São lesões muito mais extensas do que eu estava esperando encontrar. É muito impressionante. Isso aqui certamente aceleraria a perda de sangue, a desidratação e a morte. Se fosse um ser humano,
As lascas de costela penetrariam a cavidade torácica e perfurariam os pulmões. Como resultado, o espaço ao redor dos pulmões seria preenchido por sangue e ar. Os pulmões não conseguiriam se expandir. Seria difícil respirar. O volume de sangue rico em oxigênio circulando pelo corpo cairia dramaticamente. Quando existe uma perda de 40%, há o risco de falência múltipla dos órgãos. Uma condição chamada choque hipovolêmico. O experimento revela a Hunter que a flagelação pode matar. Ele acredita que os romanos deviam saber exatamente quantas chicotadas administrar para que a vítima não morresse. Os romanos costumavam usar essa técnica para torturar e para machucar o indivíduo. Mas eu acho que eles não queriam matá-lo. Então eles deviam pegar mais leve com as vítimas, porque eles ainda queriam que a crucificação ocorresse. Hunter acredita que os romanos devem ter deixado Jesus à beira da morte. Agora ele deve estar desidratado após transpirar sangue e perder ainda mais sangue após a flagelação. Depois, de acordo com os evangelhos, os soldados zombam do suposto rei dos judeus com um manto e uma coroa de espinhos. Então, ele é conduzido ao local de execução além das muralhas da cidade. A rota tradicional é conhecida hoje como Via Dolorosa, o caminho do sofrimento. Ela vai da Igreja da Condenação, colina acima, até a Igreja do Santo Sepulcro. Em um dos evangelhos, o de João, Jesus é obrigado a carregar a própria cruz no trajeto de 800 metros. Para o historiador Jonathan Price, é muito provável que a história seja verdadeira. O fato de os prisioneiros condenados à crucificação terem de carregar a própria cruz é confirmado por outras fontes. É a parte da história da paixão que realmente possui uma base histórica sólida. Mas Jesus teria carregado apenas a trave horizontal da cruz. Ele a carregou livremente ou acha que estaria amarrado à trave? Bom, esse é um dos detalhes da crucificação que variam, embora existisse uma espécie de procedimento padrão. Também existiam variações. Amarrado a ela ou não, a trave horizontal da cruz era feita de madeira, provavelmente carvalho. Media cerca de 1,80 m e pesava cerca de 35 quilos. Muito bem, nós temos Jesus carregando uma coisa que pesa uns 35 quilos. Ele acabou de sofrer um trauma severo. A frequência cardíaca dele deve estar subindo. A frequência respiratória também. Ele está sofrendo. Ele deve estar desidratado por causa da perda de sangue. E ele está carregando um objeto pesado. Então, eu imagino que ele devia estar com as pernas cansadas, ele podia estar desorientado. E isso levanta a possibilidade dele possivelmente ou provavelmente cair. O fato dele ter caído é muito plausível e realista. A tradição cristã registra 3 vezes. Na verdade, este é o lugar onde ele teria caído pela última vez. E eu imagino que essa queda não tenha sido uma queda interrompida, em que ele usou as mãos para reduzir o impacto. Ele pode ter sofrido lesões faciais e lesões adicionais no peito. Quando o corpo humano se choca contra outro objeto, como em uma batida de carro, o peito pode ser comprimido, resultando em fratura das costelas e danos aos órgãos internos, especialmente os pulmões e o coração. A gravidade da lesão depende de 3 fatores: a massa, a velocidade e a desaceleração dos objetos em colisão. Em uma batida de carro, quanto mais forte o impacto, maiores são os danos. O tecido muscular do coração pode se romper e encher de sangue o pericárdio, em volta do coração. A capacidade de bombeamento do coração é suspensa e ocorre uma parada cardíaca. Hunter acredita que o coração e os pulmões de Jesus já estão sob enorme pressão após os ferimentos da flagelação. Agora ele quer investigar que danos uma queda com um peso de 35 quilos causaria.
Ele viaja para um centro de testes a 3.700 quilômetros dali, na Inglaterra. O laboratório usa bonecos sofisticados para estudar o que acontece com seres humanos em acidentes automotivos violentos. Sensores dentro dos bonecos medem a força da batida, o impacto e o trauma resultantes em humanos. O Dr. Tony Payne, o engenheiro, cria um teste para permitir que a tecnologia moderna ilumine um mistério do passado. Eu estou medindo a distância, deve ser bem aqui. Isso deve dar uma velocidade de impacto de uns 3,5, 4 metros por segundo. Agora ele está inclinado. Sem dúvida, desta posição, ele vai ser puxado para frente. Ele vai cair para frente, não é? O impacto vai ser no peito, peito na cabeça. E cabeça. Testando. 3, 2, 1. 10. Só no Discovery. O Dr. Michael Hunter está investigando a morte de Jesus. Parece que ele sofreu um impacto forte no peito. Na tradição cristã, Jesus cai 3 vezes com a cruz. Para avaliar o impacto destas quedas, o Dr. Hunter está em um laboratório de testes de impacto na Inglaterra. Com as mãos atadas à trave, o boneco cai aproximadamente da mesma altura e ângulo de Jesus e carregando o mesmo peso. Ele chega a quicar. Qual será o dano? A primeira coisa a ser avaliada é o impacto no crânio. Essa é a aceleração da cabeça, medida pelo acelerômetro. A gente tem um pouco menos de 350 Gs, e isso é considerável. A possibilidade de fratura craniana começa em cerca de 220, então, sem dúvida, estamos na área de um traumatismo craniano ou então concussão. Em seguida, Michael Hunter deve avaliar os danos à parede torácica e à caixa torácica. Embora esta não seja uma lesão peitoral grave, sem dúvida nenhuma, este nível de impacto causaria 1 ou 2 costelas fraturadas. É um golpe no peito bastante considerável. Se repetirmos a queda diversas vezes, as consequências gerais podem ser bem piores. O boneco atinge o solo a cerca de 16 km por hora, o bastante para causar fraturas nas costelas. Jesus já podia estar com costelas quebradas após a flagelação. O Dr. Hunter acredita que cair várias vezes com a trave horizontal da cruz aumenta consideravelmente o risco de danos graves aos órgãos. Digamos que um indivíduo já tivesse sofrido danos consideráveis no peito. Eu imagino que eles piorariam bastante com o passar do tempo. Sem dúvida, as lesões se acumulariam uma por cima da outra. Ou seja, perda de sangue e possível hipovolemia podem ter contribuído para a aceleração da morte, mesmo antes da crucificação em si. Certamente. As quedas com a cruz podem ter contribuído para a morte de Jesus. Mas, segundo o Dr. Hunter, as lesões observadas indicam que os romanos não amarraram Jesus à trave, como alguns acreditam. Esta é uma descoberta histórica potencialmente significativa. Isso me faz pensar que amarrar alguém com uma corda enquanto ele carrega uma trave como esta e sofre lesões repetidas na cabeça não era provável. O objetivo principal dos romanos era colocar o indivíduo na cruz. O Dr. Hunter está desvendando o mistério da morte de Jesus. E o que acontece no caminho até a cruz é fundamental. Jesus deve estar sofrendo de hipovolemia, a perda de volume sanguíneo, hemotórax, sangramento na cavidade torácica e com sérias dificuldades para oxigenar o corpo. Michael Hunter está perto de descobrir como Jesus morreu. Mas para entender como estes fatores se manifestam na cruz, ele tem que saber exatamente como Jesus foi crucificado. 2000 anos de arte e iconografia cristãs retratam Jesus pregado à cruz de forma bem específica, com os braços abertos e os pés unidos. Mas ele foi crucificado desta forma? E que efeito a posição de Jesus na cruz teve sobre a causa de sua morte? É quase impossível encontrar evidências físicas de uma crucificação.
A madeira apodrece e os pregos de ferro teriam sido removidos e reciclados ou levados como amuletos da sorte. Mas Michael Hunter está na Universidade de Tel Aviv, em Israel. Aqui, o professor de antropologia forense Israel Hershkovitz fez uma descoberta notável. Seus segredos ficam aqui, é? É um dos momentos mais dramáticos. Aqui temos o osso do calcanhar. É um osso do calcanhar com um prego de crucificação atravessado. Descoberto em uma tumba em Jerusalém, ele data da época de Jesus. É a primeira evidência direta de crucificação já encontrada. É um típico prego romano, sabe? Com a cabeça grande e redonda, como podemos ver aqui. E dá para ver que o prego entra pelo lado do osso e não pela frente. Certo. De acordo com esta evidência, as vítimas eram pregadas à cruz pelo calcanhar e não pelo peito dos pés. E o comprimento do prego, um pouco mais de 10 centímetros, indica que os calcanhares eram pregados separadamente e não juntos. A cruz ficava entre as pernas das vítimas de crucificação. É uma pista notável sobre como exatamente Jesus pode ter sido crucificado. Com 2 pregos, cada calcanhar é pregado separadamente. Separadamente. A análise forense do professor Hershkovitz desta evidência arqueológica contesta a ideia tradicional de como Jesus foi pregado à cruz. Michael Hunter é forçado a repensar como exatamente Jesus morreu. 10. Só no Discovery. O Dr. Michael Hunter está examinando uma descoberta única. O calcanhar trespassado por um prego de um homem crucificado. Ele mostra que por 2000 anos, os cristãos vêm imaginando Cristo na posição errada na cruz. Agora ele examina mais 3 pregos de crucificação da época de Jesus encontrados em outra tumba em Jerusalém. Os únicos pregos de mãos já descobertos. Isso é muito raro, porque ninguém sabe da existência de outro conjunto de pregos. O mais incrível é que todos os 3 pregos têm vestígios de ossos. Certo. Analisando os fragmentos de ossos encontrados nos pregos, Hershkovitz descobre que as vítimas foram pregadas à cruz não pelas palmas, mas pelas costas das mãos. Assim e assim, certo? Agora põe as mãos no lugar exato. Maravilha. O prego passa pelo que chamamos de região dorsal da mão. É, pelas costas da mão. Se as vítimas são crucificadas desta forma e a crucificação de Jesus segue o mesmo padrão, uma das imagens mais marcantes da civilização ocidental, que é Jesus na cruz, pode estar errada. E ao pregar as vítimas desta forma, os romanos parecem ter um propósito cruel e deliberado. Esta opção faz muito mais sentido porque dá mais apoio na cruz. Era isso que eu ia dizer agora. Porque você sustenta o corpo com os seus braços. Ou seja, se eles queriam prolongar a crucificação... Exato. Esse aqui era um bom jeito, porque eles se apoiavam com os pés e com os braços. O professor Hershkovitz também acha que as vítimas têm um apoio para os pés. Os romanos projetaram a crucificação deliberadamente desta forma para que ela durasse vários dias. Afinal, a ideia era humilhar as pessoas e aterrorizar o público. Quando as pessoas passavam e viam aquilo, isso, elas viam do que os romanos eram capazes. E a ideia era mantê-los vivos na cruz pelo maior tempo possível. E você acha que Jesus foi posicionado desse jeito ou não? Ele era um caso especial? Bom, com base na evidência, em parte por causa do local e em parte por causa da época de Jesus, eu acredito que ele foi crucificado desta forma. Se Jesus é crucificado desta maneira, ele pode sobreviver na cruz por dias. Então, sua morte em 6 horas, como descrita no Evangelho, é extraordinariamente rápida. Agora, Michael Hunter está se aproximando da causa da morte de Jesus. E ele acredita saber como Jesus pode ter morrido tão rápido.
Ele examinou cientificamente cada passo da história da crucificação e usou tecnologia moderna em busca de evidências para explicar como Jesus morreu. Ele descartou a asfixia como causa da morte. Quando um corpo é colocado em uma cruz com apoios, não ocorre uma morte rápida por asfixia. Mas o exame dos efeitos da flagelação revela o que seriam lesões graves. Acho que esse experimento mostra que haveria um grande sangramento na cavidade torácica e que o pulmão pode ter sido diretamente afetado. Isso poderia contribuir para um choque hipovolêmico. E uma queda com uma trave de madeira pesada só tornaria os ferimentos piores. Jesus estaria com sérios problemas por causa das lesões sofridas na parede torácica, do dano aos pulmões, da incapacidade de usar os pulmões para oxigenar o corpo. Testes científicos e a tecnologia moderna deram a Michael Hunter um conhecimento sem precedentes da condição física de Jesus nos momentos anteriores à crucificação. Agora ele afirma saber exatamente como Jesus morreu. Eu acredito que Jesus está desidratado devido à transpiração excessiva, sangramento externo e falta de ingestão de fluidos. Ele deve estar com uma hemorragia no peito devido às costelas quebradas. Seus órgãos internos também podem ter se rompido e estar sangrando. Com os pulmões funcionando parcialmente, ele tem dificuldade para respirar e para circular o sangue e o oxigênio pelo corpo. Depois de perder 20% do sangue, ele começa a entrar em hipovolemia. Seus órgãos, seu coração e seu cérebro precisam de mais sangue e oxigênio. O choque hipovolêmico, resultando em falência respiratória e parada cardíaca, explica como Jesus pode ter morrido depois de 6 horas na cruz. A investigação de Michael Hunter o levou a diversos países. Ele descobriu que, embora o objetivo da crucificação fosse uma morte lenta e dolorosa, Jesus deve ter morrido mais rápido do que o normal devido à brutalidade do tratamento que recebeu dos romanos. Nós tínhamos um desafio. Um caso não resolvido de 2000 anos, sem relatos de testemunhas oculares, sem um corpo para examinar. Mas com as evidências que analisamos e os testes que fizemos, tenho certeza quase absoluta de que Jesus morreu assim. Eu acho que, finalmente, resolvemos esse mistério. Versão brasileira, Vox Mundi.